Você está ao vivo. O microfone está ligado. O mundo inteiro está assistindo e... Pum! Algo dá muito errado. Prepare-se para rir, se contorcer de vergonha alheia e repensar sua carreira como apresentador de TV. Hoje, vamos te mostrar os 34 momentos mais embaraçosos que já aconteceram diante das câmeras. E sim, eles são reais e absolutamente hilários. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara a pipoca, porque essa maratona de gafes começa agora. A meteorologista do biquíni. Tudo começou como uma previsão do tempo normal em um canal espanhol. O tipo de segmento que você esperaria assistir tomando café antes do trabalho. Céu limpo, temperaturas altas, clima típico de verão. Mas ninguém esperava o que viria a seguir. A apresentadora, com um sorriso tranquilo, começou a descrever a intensidade do calor. E então, de maneira totalmente inesperada, começou a tirar a roupa, ao vivo, diante das câmeras. Primeiro a blusa, depois a saia, e ali estava ela, de biquíni rosa, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O estúdio congelou. Os outros apresentadores ficaram sem reação. A produção hesitou, sem saber se cortava para outro quadro ou deixava seguir. E claro, o público reagiu instantaneamente. As redes sociais explodiram com memes, piadas e perguntas. Era parte do roteiro? Foi improviso ou marketing? A resposta oficial veio depois. Era uma brincadeira planejada para mostrar como o calor estava tão intenso que até os apresentadores não aguentavam mais se vestir. Mas o impacto foi real. O clipe viralizou internacionalmente, foi parar em programas de comédia e virou pauta sobre os limites do entretenimento ao vivo. Amor ou crítica? Uma coisa é certa. Ninguém esqueceu esse boletim meteorológico. Pokémon Go e o jornal que virou jogo. Julho de 2016. O mundo estava obcecado com Pokémon Go. Pessoas invadindo parques, praças, lojas, tudo para capturar criaturas virtuais usando o celular. Agora, imagine essa febre invadindo um jornal ao vivo. Foi exatamente o que aconteceu na WTSP, na Flórida. A âncora Alison Kropp estava fora do ar, andando pelo estúdio com o celular na mão, tentando capturar um Pokémon que apareceu no radar do jogo. Só que ela esqueceu que o meteorologista Bob Dickens já estava ao vivo e passou bem na frente da câmera. Ele tentou manter a compostura, mas não resistiu. Parou a previsão do tempo e disse rindo: "Ela está capturando um Pokémon agora mesmo." O estúdio caiu na gargalhada, e o público também. A cena virou viral e foi compartilhada milhares de vezes. Alison depois postou o clipe no Facebook com a frase: "O momento em que você percebe que está viciada." O público se identificou. Afinal, quantos de nós não perderam a noção do tempo com aquele jogo? Foi um momento leve, divertido e que mostrou como até os profissionais mais sérios podem ser humanos. E o pouco nerds, a bolada inesquecível no vôlei de praia. Durante um torneio de vôlei de praia feminino, um daqueles lances que ninguém consegue prever roubou toda a atenção da partida. Era um ponto decisivo. As equipes estavam equilibradas, cada saque valendo ouro. Então, uma jogadora da equipe adversária, visivelmente a mais alta em quadra, recebe o levantamento. Ela salta, um movimento perfeito, milimetricamente cronometrado, e desce o braço na bola com toda a força. O saque foi tão forte, tão rápido, que ninguém teve tempo de reagir. A bola atravessou a quadra como um foguete e acertou em cheio o rosto de uma das jogadoras do time adversário. Foi um impacto direto, com um barulho seco. A partida parou por um segundo.
A plateia soltou aquele som coletivo de choque. Oh! Mas a jogadora atingida, e esse é o detalhe que transformou o momento, se levantou, respirou fundo e sinalizou que estava tudo bem. A torcida explodiu em aplausos. A jogada não só viralizou, como virou símbolo da força e da resistência do esporte feminino. Foi engraçado, sim, mas também impressionante, uma mistura perfeita de gafe e glória. Justin Bieber e o show que deu ruim. Um palco iluminado, milhares de fãs gritando, música alta e Justin Bieber no centro da atenção. Era mais um show da turnê mundial dele. Tudo indo perfeitamente bem, até que o inesperado aconteceu. Em meio a uma coreografia intensa, com luzes piscando e o público completamente envolvido, Bieber de repente parou. Seu rosto ficou pálido. Ele levou a mão à barriga e no momento que ninguém, nem ele, conseguiria disfarçar, vomitou. Bem ali, na frente de todos. A cena foi chocante, mas mais ainda foi a reação do público. Ao invés de vaias ou desconforto, os fãs começaram a gritar o nome dele em apoio. Um momento de empatia coletiva tomou conta do lugar. Bieber saiu do palco por alguns minutos, se recompôs e voltou, pedindo desculpas com um sorriso sem graça. O mais impressionante foi a humildade com que ele lidou com o incidente. Depois, em entrevistas, ele admitiu que tinha tomado leite antes do show. Péssima ideia, diga-se de passagem. O episódio virou notícia em todo o mundo e o vídeo correu solto na internet. E no fim das contas, foi uma das provas de que, mesmo no auge, ninguém está imune aos tropeços da vida real. Jennifer Lawrence e o ataque das balinhas. Jennifer Lawrence é conhecida por ser espontânea, desastrada e completamente adorável. E em uma coletiva de imprensa para divulgar um de seus filmes, ela viveu mais um daqueles momentos que só ela poderia transformar em algo divertido. Enquanto respondia perguntas dos jornalistas, ela pegou uma pequena embalagem de mints, aquelas balinhas brancas, e, sem querer, deixou cair no chão. Só que não foi uma queda discreta. O potinho rolou, girou e as balas se espalharam por toda a sala, como se tivessem vida própria. O barulho chamou a atenção imediata. Câmeras viraram, repórteres riram e Jennifer, claro, ficou vermelha, mas começou a rir também. Ela tentou pegar as balas no chão, mas elas continuavam rolando. É um ataque organizado, brincou, enquanto o público se divertia com a cena. O que poderia ser um momento constrangedor se transformou em mais uma situação em que ela mostrou sua humanidade e bom humor. A cena foi compartilhada online como mais uma prova de que Jennifer Lawrence é tão caótica quanto encantadora. E sim, todo mundo quis saber. Eram balinhas de hortelã ou de canela? O arremesso desastroso do 50 Cent. É comum que celebridades sejam convidadas para fazer o primeiro arremesso em partidas de beisebol nos Estados Unidos. E quando o rapper 50 Cent foi chamado para lançar a bola em um jogo dos Mets, a expectativa era alta. Afinal, ele é um cara confiante, forte, com um histórico de atleta. Mas ninguém esperava que aquele momento se tornaria um dos arremessos mais desastrosos e hilários da história do esporte. Ele se posicionou, ajeitou o boné, esticou o braço, fez pose e lançou. Mas o que saiu de sua mão não foi exatamente uma bola de beisebol. Foi mais uma parábola desgovernada que cruzou a lateral do campo, completamente fora de rumo. A plateia ficou em silêncio por um segundo e depois caiu na gargalhada. O narrador esportivo nem tentou conter o riso. O vídeo viralizou no mesmo dia e até hoje, quando falam de primeiros arremessos ruins, o de 50 Cent é referência. Mais tarde, ele mesmo brincou com a situação nas redes sociais, dizendo:
É por isso que eu faço música, não esportes. A humildade ajudou, mas o mico já estava eternizado. Se existe uma lição aqui, é: nunca subestime o poder de uma bola ou da vergonha alheia ao vivo. Katy Perry e a flauta que não tocava. Durante uma apresentação ao vivo, Katy Perry decidiu inovar e subir ao palco com um acessório inusitado: uma flauta doce. O cenário estava montado, o público animado e a música começou a tocar. No meio da performance, Katy pega a flauta e leva à boca, como se fosse fazer um solo. Ela move os dedos com precisão, faz a pose, mas tem um detalhe: nenhum som sai. Por alguns segundos, o público ficou confuso. Estavam ouvindo a melodia, mas a flauta claramente não estava tocando nada. A performance era toda em playback, e a flauta era só um enfeite cênico. Só que Katy simulava como se estivesse tocando de verdade, o que gerou um momento de desconforto coletivo. A câmera focava nela, o público olhava entre si, e nas redes sociais, o vídeo viralizou com comentários como "a flauta mais silenciosa do pop". Katy, que é carismática e não foge das críticas, mais tarde fez piadas sobre o episódio. Mas a falha na sincronia virou um lembrete. No palco, qualquer detalhe pode te entregar. E nesse caso, a flauta desafinou sem nem fazer som. Taylor Swift e o vestido rebelde. Em uma de suas apresentações ao vivo, Taylor Swift estava no centro do palco, cercada por fãs, com o vento das turbinas do palco criando aquele efeito dramático clássico dos grandes shows. Mas aí aconteceu o que toda artista teme. Uma rajada mais forte levantou o vestido dela bem mais do que deveria, revelando partes que claramente não faziam parte do figurino do espetáculo. Foi um momento rápido, mas muito visível. Taylor, com sua experiência, segurou o vestido com uma mão e continuou cantando, como se nada tivesse acontecido. Sem fazer alarde, sem interromper a música. O público aplaudiu não só pela performance, mas pela maneira elegante com que ela lidou com a situação. Em vez de constrangimento, o episódio virou um exemplo de como manter a compostura quando tudo conspira contra você. Depois do show, fãs comentaram nas redes sociais que Taylor foi mais profissional que muito apresentador de jornal e elogiaram sua postura. No fim, o momento entrou para a lista dos acidentes fashion ao vivo, mas com um toque de classe que só ela conseguiria dar. O Spider-Man que falhou na missão. No coração de Times Square, em Nova York, tudo é superlativo. Os telões, as pessoas, a movimentação e os personagens de rua. Um desses personagens era um homem vestido de Spider-Man, que decidiu surpreender um repórter durante uma transmissão ao vivo. A ideia parecia boa, fazer uma entrada inesperada, resgatar o jornalista com um abraço dramático e arrancar risadas dos telespectadores. Só que, como diz o ditado, entre a teoria e a prática, existe o tropeço, literalmente. O Spider-Man surgiu do nada, correu na direção do repórter, tentou segurá-lo e os dois perderam o equilíbrio. O jornalista deu um passo para trás, tropeçou num cabo e quase caiu. O Homem-Aranha também ficou sem jeito e tentou disfarçar o erro com um gesto de super-herói. Mas o momento já estava registrado. O público achou engraçado, mas muitos comentaram que talvez a surpresa tenha sido mal planejada. O clipe se espalhou nas redes, com o título "Spider-Man salva ou atrapalha?". No fim, foi só mais uma das muitas provas de que Times Square é o lugar onde tudo, absolutamente tudo, pode acontecer. O truque que virou um tombo na TV filipina. Durante um programa ao vivo nas Filipinas, o momento que deveria ser de espetáculo virou uma das cenas mais desconfortáveis e engraçadas da televisão local. Um performer decidiu fazer um número acrobático ao lado de uma convidada. O objetivo era executar um movimento onde ele giraria com ela nos braços e a colocaria suavemente no chão, algo meio circense, meio romântico.
Mas o que parecia simples virou um desastre em questão de segundos. Ele começou o movimento, mas a força não foi suficiente. O equilíbrio faltou, e antes que pudesse completar a manobra, os dois já estavam no chão. O rapaz caiu por cima da convidada e a expressão dela dizia tudo: surpresa, dor e um pouco de raiva. A plateia ficou em silêncio. Os apresentadores tentaram disfarçar com piadas, mas era tarde demais. O vídeo já estava circulando nas redes como um clássico fail ao vivo. Depois do programa, os dois envolvidos disseram que estavam bem e que o tombo não passou de um acidente, mas serviu como um lembrete. O palco ao vivo não perdoa nenhum erro de cálculo. J.D. Martinez e o torcedor atingido. Durante uma partida entre Boston Red Sox e New York Yankees, um lance aparentemente comum chamou a atenção de todo o estádio e depois da internet. J.D. Martinez, jogador dos Red Sox, estava posicionado para lançar uma bola do campo externo. Ele se preparou, fez o movimento, mas acabou escorregando levemente antes de arremessar. Mesmo assim, lançou a bola com precisão, ou pelo menos era o que parecia. A bola foi na direção da arquibancada e acabou atingindo em cheio um torcedor que tentava pegá-la. Foi um daqueles momentos em que todo mundo para e pensa: isso foi acidente ou de propósito? A reação de J.D. foi neutra, sem muita surpresa. Já o torcedor levou na esportiva e ainda apareceu depois nas câmeras, segurando a bola com um sorriso no rosto e um roxo no peito. A cena viralizou rapidamente. As redes se dividiram entre os que defendiam J.D., dizendo que foi só azar, e os que achavam que ele mirou errado mesmo. De qualquer forma, o momento virou parte daquelas histórias que misturam azar, humor e a imprevisibilidade de um jogo ao vivo. Jimmy Fallon e a invertida de Dakota Johnson. Jimmy Fallon é conhecido por seu estilo brincalhão e por fazer entrevistas leves e divertidas, mas nem sempre isso agrada a todos os convidados. E Dakota Johnson mostrou isso da forma mais elegante e direta possível. Durante uma participação no programa, ela começou a contar uma história sobre uma viagem a Aspen, cheia de detalhes engraçados. Mas Jimmy não parava de interromper com piadas. No começo, Dakota riu. Depois, tentou retomar a história. Na terceira interrupção, ela soltou: "Aren't you supposed to let people talk on this show?" Ou, em bom português, "você não deveria deixar as pessoas falarem nesse programa?" A plateia reagiu com aquele riso misto de surpresa e desconforto. Fallon, pego de surpresa, ficou visivelmente sem graça, mas respondeu com "você tem razão" e pediu que ela continuasse. O momento repercutiu fortemente nas redes, com muitos elogiando a firmeza de Dakota e criticando a falta de espaço para os convidados em entrevistas engraçadinhas demais. E claro, virou meme, trend e até inspiração para quem também queria mandar aquela indireta bem direta. O jornalista que perdeu o timing. Tom Duncan é um jornalista britânico experiente, conhecido por suas coberturas sérias na BBC. Mas, até os mais profissionais têm seus momentos de deslize, literalmente. Durante uma cobertura especial sobre esportes paralímpicos, Tom deveria entrar ao vivo em uma rampa acessível onde aconteceria sua transmissão. O problema? Ele se atrasou alguns segundos para chegar ao ponto de entrada e não percebeu que já estava no ar. As câmeras já estavam rodando quando ele apareceu na tela, apressado, visivelmente confuso, respirando fundo e tentando alcançar seu lugar com elegância. Só que não deu tempo. Ele foi flagrado ao vivo, correndo pela rampa, ajustando o microfone e começando a falar como se nada tivesse acontecido. "Hello and welcome", disse, ofegante, fingindo naturalidade. A internet, claro, não perdoou. O vídeo viralizou como exemplo de profissionalismo sob pressão e, ao mesmo tempo, de como até os melhores cometem deslizes. Foi engraçado, foi humano e mostrou que o improviso também faz parte do jornalismo ao vivo. O jogador de sinuca mais carismático do mundo. Durante um campeonato internacional de sinuca transmitido pela Sky Sports,
O jogador japonês, cuja vitória foi inesperada e celebrada, acabou roubando a cena não só pelo talento, mas pela entrevista que se seguiu. Com inglês limitado, mas muito bom humor, ele começou dizendo: "My name is Today. Very lucky come." Uma frase que ninguém entendeu de primeira, mas todo mundo adorou. O repórter tentou conduzir a entrevista de forma mais tradicional, mas o jogador, todo empolgado, seguiu misturando frases desconexas e gestos exagerados. Em um momento hilário, ele mesmo comentou: "You me? No English. No problem." Arrancando gargalhadas tanto da plateia quanto da equipe técnica. O carisma dele era tão contagiante que, mesmo sem entender tudo o que ele dizia, o público se apaixonou. Nas redes sociais, ele foi chamado de o jogador mais adorável da sinuca e virou símbolo de como a alegria, o esforço e o bom humor são universais, independentemente do idioma. Foi mais que uma vitória esportiva, foi uma aula de simpatia, a ciência da vergonha e da peruca. Em uma apresentação educativa ao vivo para crianças, um cientista queria demonstrar o princípio da pressão atmosférica. O experimento era clássico: encher um copo com água, cobrir com um papel, virar de cabeça para baixo e mostrar que a água não cai por causa da pressão do ar. Tudo parecia sob controle. Ele explicou o fenômeno, pediu uma contagem regressiva da criançada e virou o copo sobre a própria cabeça com confiança. Mas, no momento de tirar o copo, nada deu certo. A água caiu inteira sobre ele e, para piorar, o impacto fez sua peruca, que até então ninguém tinha notado, voar da cabeça e cair no chão. A reação das crianças? Um estouro de risos incontrolável. A aula virou caos. O cientista, encharcado e despenteado, tentou rir junto, dizendo: "Bom, nem sempre a teoria funciona." E isso salvou o momento. O vídeo viralizou como uma das aulas mais desastrosamente engraçadas de todos os tempos. Foi um fracasso científico? Talvez. Mas, como entretenimento educativo, foi um sucesso absoluto. Cristiano Ronaldo e o microfone na água. Era a Eurocopa de 2016 e Cristiano Ronaldo se preparava para um dos jogos mais importantes de Portugal. Ele caminhava perto de um lago cercado por jornalistas. Um repórter de um canal português, já conhecido por suas perguntas inconvenientes, se aproximou e tentou arrancar uma declaração rápida. Ronaldo, visivelmente incomodado com a insistência, não respondeu nada. Apenas pegou o microfone da mão do repórter e o jogou direto na água. A equipe ficou boquiaberta. O jornalista tentou manter a compostura, mas o gesto foi tão direto e inesperado que não havia muito o que dizer. A cena, claro, foi filmada e viralizou instantaneamente. Nas redes, muitos disseram que foi exagero. Outros defenderam o craque, alegando que o repórter tinha histórico de provocar os jogadores. Depois do episódio, o microfone foi resgatado por mergulhadores, sem funcionar, obviamente, e virou peça de exposição em um programa de TV. O próprio Ronaldo não voltou a comentar o incidente, mas o gesto virou símbolo da tensão que a pressão esportiva pode gerar, mesmo nos atletas mais experientes. E, claro, foi parar em todos os vídeos de reações mais frias e épicas da história do futebol. A guerra do apresentador contra a cobra. Durante um segmento especial sobre animais em um telejornal matinal, tudo parecia sob controle. O biólogo entrou com uma cobra grande, porém domesticada, e explicou que o animal seria mostrado ao vivo para educar o público. O problema? O âncora do jornal não foi avisado que teria que segurar o réptil. Assim que a cobra foi colocada em seus braços, o apresentador entrou em pânico. Literalmente, os olhos arregalaram, ele começou a tremer, deu pequenos gritos e a cobra, claro, começou a se mover ainda mais. Em poucos segundos, ele já estava gritando "tira, tira, tira", ao vivo, enquanto os colegas tentavam segurar um riso. O público em casa reagiu como era de se esperar, rindo muito. O vídeo viralizou com títulos como "O homem que desafiou a natureza" e perdeu. Depois, ele mesmo comentou o episódio nas redes, dizendo que tentou ser corajoso, mas não nasceu para Discovery Channel.
E quem pode culpá-lo? Segurar cobra ao vivo não é exatamente parte da descrição de um âncora de telejornal. PewDiePie e Conan, o high five que virou desastre. Durante uma edição especial do quadro Clueless Gamer, do programa de Conan O'Brien, o famoso apresentador recebeu ninguém menos que PewDiePie para testar o jogo Far Cry Primal. Tudo corria bem, piadas, gameplays absurdos e os dois parecendo amigos de infância, até que decidiram comemorar uma vitória no jogo com um high five. Fácil, certo? Nem tanto. Na hora de baterem as mãos, tudo saiu errado. Conan foi para um lado, PewDiePie para outro. Depois tentaram de novo, e novamente erraram a sincronia. O momento virou uma coreografia de descoordenação como se fosse uma esquete de comédia. Os dois começaram a rir, claramente desconfortáveis, e o momento entrou para a história como um dos cumprimentos mais constrangedores da TV. O público adorou. A cena virou meme, gifs e até figurinha de WhatsApp, e serviu como lembrete. Nem sempre duas celebridades carismáticas conseguem se encontrar, nem mesmo com as palmas das mãos. No fim das contas, o desconforto só aumentou a autenticidade da entrevista e gerou um dos momentos mais engraçados do Clueless Gamer, Demi Lovato e a pergunta mal interpretada. Durante uma entrevista promocional para um canal americano, Demi Lovato foi surpreendida por uma pergunta simples: qual é o seu prato favorito? A intenção era ouvir algo como pizza, tacos, sushi, mas Demi, talvez interpretando a pergunta de forma literal, respondeu com toda a sinceridade do mundo: "Ah, eu gosto muito de canecas." Ela ainda completou dizendo que adorava como elas são confortáveis de segurar, especialmente quando estão cheias de chá quente. O entrevistador tentou segurar o riso, e o público, claro, explodiu de gargalhadas. A entrevista rapidamente viralizou com o título Demi Lovato ama canecas. O mais engraçado foi que a própria Demi levou tudo na esportiva. Depois, ela comentou nas redes: "Gente, eu juro que achei que ele estava perguntando sobre utensílios." E ainda postou uma foto de sua caneca preferida. O momento virou meme, figurinha e até referência para perguntas estranhas de entrevistas. Foi inocente, engraçado e memorável. Exatamente o tipo de situação que humaniza ainda mais os ídolos. Emma Baker e o microfone ligado. Emma Baker, apresentadora do canal ITV Anglia, no Reino Unido, achava que estava fora do ar. O estúdio estava em intervalo, os colegas conversando casualmente, e ela aproveitou para arrumar o cabelo, ajeitar a blusa e fazer um comentário pessoal sobre um colega fora do quadro. "Essa é a sua esposa ou é a Jen? Por que você vive falando dela?" O problema? O microfone estava ligado. E as câmeras também. A frase foi transmitida para todo o público regional, ao vivo. Quando percebeu, Emma arregalou os olhos, arreganhou um sorriso forçado e tentou mudar de assunto rapidamente. Mas era tarde demais. O momento viralizou no Reino Unido como uma aula sobre o que não fazer ao vivo. A frase foi repetida em programas de comédia, virou bordão entre os espectadores e mostrou que até as apresentadoras mais experientes esquecem do famoso microfone nunca está realmente desligado. Depois, Emma comentou com humor sobre o ocorrido, dizendo: "Aprendi a lição", e a Jen também. Apresentadores que esqueceram que estavam no ar. Durante o intervalo comercial de um telejornal local americano, os âncoras resolveram se soltar um pouco. A música tocava nos bastidores e os três apresentadores começaram a dançar e cantar juntos, como se estivessem no karaokê de uma sexta-feira à noite. Eles não sabiam que, por um erro técnico, a transmissão ao vivo já havia voltado e todas aquelas dancinhas improvisadas estavam sendo exibidas para milhares de pessoas. A cena era digna de comédia pastelão. Um deles dançava como se estivesse numa balada. Outro batucava na mesa com canetas e a apresentadora fazia solos de air guitar. Só perceberam que estavam ao vivo quando um aviso do ponto eletrônico interrompeu a festa. O constrangimento foi imediato, mas também hilário. O público, claro, adorou. Muitos disseram que foi o momento mais humano do jornalismo em anos. A emissora
postou o clipe com bom humor nas redes sociais e os próprios apresentadores riram da situação nos dias seguintes. Foi um erro técnico que virou um acerto de carisma e uma lembrança divertida de que, às vezes, o melhor conteúdo é o improvisado. O aperto de mão recusado de Scott Morrison. Durante a crise dos incêndios florestais na Austrália em 2020, o então primeiro-ministro Scott Morrison enfrentou uma das situações mais embaraçosas de sua carreira, e foi tudo registrado em vídeo. Após tirar férias no Havaí no auge da tragédia, Morrison voltou ao país e visitou uma das comunidades mais afetadas pelas chamas. A visita tinha tudo para ser um ato de solidariedade, mas virou o contrário. Em meio a uma multidão de moradores e bombeiros, Morrison se aproximou de um jovem combatente do fogo, estendeu a mão e foi completamente ignorado. O bombeiro se recusou a cumprimentá-lo, virou de costas e continuou seu trabalho. O primeiro-ministro, visivelmente desconcertado, tentou disfarçar, mas a câmera captou tudo: o silêncio, a tensão e a frieza no ar. O vídeo viralizou em questão de horas. Para muitos australianos, aquele gesto representava a revolta da população com a ausência de liderança no momento crítico. Foi mais do que um aperto de mão recusado. Foi um símbolo do descontentamento coletivo. E para Scott Morrison, um lembrete ao vivo de que, às vezes, não há gesto político que conserte um erro de timing. Steve Harvey e o maior erro de Miss Universo. Final do Miss Universo. Steve Harvey, com seu carisma habitual, está prestes a anunciar a mulher mais bonita do mundo. A plateia prende a respiração. As finalistas, Colômbia e Filipinas, esperam nervosas. E então, o anúncio. Miss Universo 2015 é Colômbia. A candidata colombiana comemora, chora, recebe a coroa. A música sobe, o público vibra. Até que minutos depois, o impensável acontece. Steve volta ao palco, visivelmente tenso. Pessoal, cometi um erro. O vencedor real era a Miss Filipinas. A Miss Colômbia teve que retirar a coroa enquanto o mundo assistia perplexo a um dos momentos mais constrangedores da história da TV ao vivo. A Miss Filipinas subiu ao palco atônita, sem saber se sorria, pedia desculpas ou comemorava. O erro foi causado por um cartão confuso, segundo Harvey. Mas a repercussão foi gigantesca. Memes surgiram no minuto seguinte. Ele pediu desculpas diversas vezes, até em programas internacionais. O caso virou aula sobre responsabilidade e atenção nos bastidores. Um erro humano, sim, mas que custou uma das maiores gafes da história dos concursos de beleza. O comentário de mau gosto de Samantha Armitage. No programa australiano Sunrise, a jornalista Samantha Armitage entrevistava duas irmãs gêmeas, Maria e Lucy Aylmer, conhecidas por sua aparência completamente diferente, uma com pele clara e cabelo ruivo, a outra com pele negra e cabelo cacheado. Filhas de um casal interracial, as duas explicavam como as pessoas sempre se surpreendiam ao saber que elas eram irmãs gêmeas. Tudo ia bem até Samantha, com um sorriso, dizer algo como: Maria, obviamente, é de pele escura, e Lucy teve sorte. A frase caiu como uma bomba no estúdio. A tensão foi palpável. A tentativa de piada, ou talvez de leveza, soou como uma comparação de valor entre tons de pele, algo extremamente delicado. Nas redes sociais, a crítica foi imediata. Samantha foi acusada de racismo, mesmo que de forma inconsciente. O canal teve que se pronunciar, e ela também pediu desculpas, dizendo que não teve intenção de ofender. Mas o estrago já estava feito. A cena virou exemplo de como comentários aparentemente inofensivos podem reforçar preconceitos e causar danos reais. E serviu de alerta para todos os profissionais de mídia. Cuidado com as palavras, principalmente ao vivo. O repórter canadense e o ataque aéreo inesperado. Imagine você em uma transmissão ao vivo falando com seriedade sobre uma infestação de pássaros em sua cidade. E, de repente, um deles decide te usar como banheiro.
Foi exatamente o que aconteceu com um repórter canadense durante uma reportagem sobre uma onda de Canadian Brown Finches, pequenos pássaros migratórios que estavam causando transtornos na área urbana. Ele falava diretamente para a câmera, descrevendo como as aves estavam ocupando telhados e praças públicas, quando, do nada, um pássaro deixou cair um presente bem no ombro do casaco do jornalista. Ele até tentou manter a compostura, mas antes que pudesse reagir, outro pássaro mirou e acertou diretamente na boca dele. Sim, você ouviu certo. O homem engoliu acidentalmente fezes de passarinho ao vivo. A cena gerou um mix de choque e risadas. Ele até tentou continuar, tossindo e tentando disfarçar, mas não deu. A transmissão foi encerrada e o vídeo, claro, viralizou. Nas redes sociais, o episódio foi chamado de o ataque aéreo mais nojento da TV. E mesmo com todo o nojo, o repórter ganhou pontos por tentar manter a pose profissional, até o limite do tolerável. Erykah Badu e o beijo forçado. Durante uma cobertura jornalística em Dallas, Texas, o repórter fazia uma matéria tranquila sobre o clima, falando com moradores na rua. Entre os transeuntes, ninguém menos que a cantora Erykah Badu aparece caminhando. Até aí tudo bem. Celebridades passam, às vezes dão tchau para a câmera, mas Erykah decidiu fazer mais do que isso. Sem aviso, ela se aproximou sorrateiramente por trás do repórter e tentou dar um beijo em seu rosto, ao vivo. Ele, claramente surpreso e desconfortável, desviou na hora e manteve o foco na matéria, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas a expressão dele dizia tudo. O que está acontecendo aqui? O público ficou dividido. Alguns acharam engraçado, outros consideraram a atitude invasiva. O próprio repórter, dias depois, comentou que não achou apropriado e que se os papéis fossem invertidos, a reação seria bem diferente. E ele tinha razão. O episódio levantou debates sobre limites em interações públicas, mesmo que entre celebridades e jornalistas. Bizarro, constrangedor e impossível de ignorar. A torta na cara e a vingança doce. Durante a cobertura de um jogo infantil de beisebol, um repórter entrevistava um dos pequenos jogadores após uma vitória. Tudo estava no clima leve, típico desses eventos, até que o menino, com um brilho travesso nos olhos, puxou uma torta de chantilly e, sem hesitar, estourou na cara do repórter. Foi surpresa total. O jornalista ficou coberto de creme, engasgando de riso, enquanto a plateia aplaudia a ousadia do garoto. Mas o que o pequeno não esperava era que a vingança viria rápido. O técnico do time, vendo a cena, pegou outra torta escondida e, com a mesma energia, revidou na testa do menino. Tudo ao vivo. A criançada foi ao delírio, os pais riram e o vídeo virou ouro na internet. O momento foi mais do que uma simples pegadinha. Ele capturou a essência da alegria despreocupada, da espontaneidade infantil e da leveza que às vezes falta nos programas esportivos. Um lembrete perfeito de que nem todo furo de reportagem precisa ser sério. Às vezes, ele vem coberto de chantilly. Placa genial do É Minha Irmã. Durante um jogo do Minnesota Gophers, um dos momentos mais criativos e cômicos da tradicional Kiss Cam aconteceu. A câmera girava pelo estádio procurando casais para aquele beijo rápido e divertido no telão, até que parou em um jovem rapaz ao lado de uma moça. O público já se preparava para a clássica troca de olhares tímidos e, quem sabe, um beijo constrangido. Mas o que ninguém esperava era o que ele puxaria do bolso, um cartaz escrito "It's my sister", é minha irmã, com uma seta apontando diretamente para ela. O cartaz arrancou gargalhadas da torcida inteira. O momento virou meme na hora. A internet explodiu em elogios à criatividade do rapaz, que previu o desconforto potencial e resolveu se antecipar com o humor. A irmã, claro, ficou visivelmente sem graça, mas entrou na brincadeira. O vídeo foi compartilhado em páginas de esportes, humor, cultura pop e até em grupos de irmãos zoeiros. Foi um lembrete perfeito de que um pouco de planejamento e um cartaz bem posicionado pode evitar momentos muito mais embaraçosos. O menino das encaradas no estádio.
Durante outro jogo de beisebol nos Estados Unidos, um garotinho conseguiu roubar toda a atenção do público, mesmo sem jogar. Sentado na arquibancada com seus pais, ele percebeu que uma das câmeras do estádio estava apontada para sua fileira. E como toda criança criativa, decidiu que não deixaria essa chance escapar. Ele começou a fazer uma série de expressões sérias e intensas, encarando a câmera como se estivesse num duelo de faroeste. O rosto não mexia, os olhos fixos. Absolutamente comprometido com a performance. Quando a câmera saía, ele voltava ao normal. Quando voltava para ele, a cara de desafio retornava. Foi tão inesperado quanto engraçado. As pessoas ao redor notaram e começaram a rir, incentivando ainda mais o garoto. Em pouco tempo, ele virou sensação nas redes sociais, com legendas como "o mini vilão da MLB" ou "treinando para ser chefe de segurança da CIA". Um momento espontâneo, divertido e que provou que nem sempre são os jogadores que brilham nos estádios. Às vezes, é alguém de 8 anos com muita atitude. O desfile de moda que virou piada ao vivo. Num programa de variedades ao vivo, uma repórter acompanhava um desfile de moda onde o estilista Adam Sachs prometia transformar um maiô preto básico em algo revolucionário, usando apenas tesoura, linha e criatividade. A ideia era mostrar como qualquer peça simples pode virar uma roupa fashion. Enquanto Adam cortava e costurava ao vivo, os apresentadores não conseguiam segurar os comentários bem-humorados. Um deles brincou: "Acho que eu não ia ficar tão bem nesse maiô." Outro respondeu: "Vamos fazer o teste agora ao vivo?" E a plateia foi ao delírio. O estilista tentava se concentrar, mas o clima no estúdio estava cada vez mais descontraído, beirando o caótico. A transformação da peça terminou de forma questionável. O maiô virou algo entre um top assimétrico e uma alça mal acabada. A modelo sorriu com educação, mas a plateia segurava o riso. O momento virou clipe viral, não pelo talento de moda, mas pela espontaneidade dos comentários. Às vezes, o melhor conteúdo da TV é o improvisado, principalmente quando envolve tesouras, maiôs e muito bom humor. O Whoopi Goldberg e o som inconfundível ao vivo. Durante uma edição do programa The View, Whoopi Goldberg, uma das apresentadoras mais icônicas da TV americana, estava no meio de uma discussão acalorada com suas colegas de bancada sobre um tema político. O clima era tenso, as opiniões intensas, até que algo completamente inesperado interrompeu o debate. Um barulho que não precisava de legenda. Um pum, alto, direto, inconfundível. E sim, vindo da própria Whoopi. O estúdio ficou em silêncio por um segundo, até que ela mesma quebrou o gelo com a frase: "Acho que soltei um sapo aqui." A plateia caiu na risada. As outras apresentadoras tentaram disfarçar, mas foi impossível manter a seriedade. Whoopi, com seu carisma natural, lidou com o momento da única forma possível, rindo de si mesma. A cena viralizou instantaneamente. Foi compartilhada em programas de comédia, redes sociais e até em listas de momentos mais humanos da TV. E o mais interessante, em vez de embaraço, o episódio reforçou o quanto Whoopi é autêntica. Porque todo mundo passa por esses momentos, só nem todo mundo tem uma câmera filmando. Iggy Azalea e a queda do palco. Durante o show lotado em Los Angeles, a rapper Iggy Azalea estava no auge da sua performance. Músicas batendo forte, público animado, luzes piscando, tudo pronto para um grande espetáculo. Ela caminhava pelo palco, dançando com confiança, interagindo com os fãs, até que deu um passo a mais. Literalmente. Sem perceber, Iggy se aproximou demais da borda do palco e, ao dar um passo para trás, simplesmente caiu. A queda foi rápida, mas feia. O som do microfone batendo no chão deixou claro que não era encenação. Por alguns segundos, o público ficou em choque, mas logo ela reapareceu, subindo de volta ao palco com a ajuda da equipe. Deu um sorriso
e continuou como se nada tivesse acontecido. A internet, claro, não perdoou. O clipe da queda foi compartilhado aos montes, com títulos como O Tombo Mais Estiloso do Rap e Iggy Azalea e a Gravidade. O mais admirável? A forma como ela não deixou a queda abalar sua presença. Seguiu cantando, rindo de si mesma, e mostrou que cair, às vezes, é só mais uma parte do show. Kristen Stewart e o Prêmio Voador. No MTV Movie Awards, Kristen Stewart subiu ao palco para receber um prêmio de atuação. Ela agradeceu com aquele estilo tímido e descontraído que o público já conhece, segurando o troféu de forma meio desajeitada. Mas no meio do discurso, enquanto tentava ajustar o microfone com uma mão e segurar o prêmio com a outra, ele escorregou e caiu com força no chão. O som da queda ecoou pelo auditório. A plateia fez o clássico "Oh!" coletivo. Kristen ficou em silêncio por um segundo, olhou para o troféu no chão, riu e disse: "Bom, acho que ele não gostou de mim." A resposta espontânea arrancou gargalhadas e aplausos. Ela pegou o troféu de volta, terminou o discurso com bom humor e desceu do palco como se tivesse ensaiado tudo. A queda virou um dos momentos mais compartilhados da premiação, e o público amou a reação dela, porque não foi forçada nem robótica, foi real. Kristen transformou uma gafe em um gesto adorável, provando que a melhor forma de lidar com o inesperado é rir junto com o mundo. O tropeço na esteira, a vergonha suprema da TV ao vivo. E no topo da nossa lista está um momento tão constrangedor, tão desconfortável e ao mesmo tempo tão cômico que é impossível assistir sem sentir uma pontada de vergonha alheia. O dia em que um homem, supostamente ali para mostrar que estava em forma, caiu da esteira durante uma transmissão ao vivo. Era um programa de TV matinal com aqueles quadros leves sobre saúde e bem-estar. O apresentador conversava com um personal trainer sobre como manter o corpo ativo mesmo com uma rotina agitada. Ao fundo, alguns participantes demonstravam exercícios, entre eles, um senhor vestido com roupas esportivas, caminhando numa esteira, tentando parecer confiante. Mas aí veio o erro clássico. Ele tentou acelerar o passo, talvez impressionar, deu um impulso e tropeçou. A esteira não perdoou. Ele caiu de joelhos, depois de barriga, e foi arrastado por alguns segundos até escorregar completamente para fora da máquina. O mais desconfortável? Ninguém no estúdio parece ter notado, nem o apresentador, nem o personal trainer. O homem ficou caído no canto da tela, tentando se levantar, enquanto o programa seguia como se nada tivesse acontecido. O público notou, e muito. O vídeo se espalhou rapidamente com títulos como O Tombo Mais Ignorado da História da TV. O mais simbólico foi a fala final dele, captada pelo microfone aberto enquanto tentava se recompor. Nunca vou ser rápido como esses caras, né? Um momento de vulnerabilidade total, sem cortes, sem edição. Só ele, a esteira e a implacável câmera ao vivo. O episódio virou um símbolo da vergonha real, não encenada, aquela que pega a gente desprevenido e transforma um momento rotineiro em uma lenda da internet. E por isso, ele ocupa com justiça o primeiro lugar da nossa lista de momentos mais embaraçosos já capturados por uma câmera. E aí, qual foi o momento mais vergonhoso para você? Conta aqui nos comentários e usa a hashtag #VergonhaAoVivo. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Nos vemos no próximo episódio com ainda mais gafes, tombos e momentos que a TV preferia esquecer. Valeu e até a próxima!